Olá pessoal, meu nome é Edmar Veríssimo, aqui do canal Criptografia na Veia, e nessa nova playlist que a gente vai apresentar aqui no canal, nós vamos falar da lendária máquina Enigma, que foi utilizada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e que permeia, pela história dessa máquina avanços de criptoanálise notáveis dos ingleses, primeiramente dos poloneses e depois dos ingleses, com a figura de Alan Turing, que conseguiu quebrar em vários momentos essa máquina eletromecânica de cifragem. Bom, vamos dar início então aqui à apresentação. Bom, aqui nós vamos falar sobre a máquina Enigma de uma forma bem generalizada, porque foram vários modelos, da máquina Enigma. E existiam outras máquinas, como o Cigaba americano, que também eram baseadas em rotores. A ideia principal dessas máquinas é o elemento do rotor. Esse elemento ele propicia uma cifra polialfabética, digamos assim, envenenada, com uma chave que tem o mesmo tamanho da mensagem, um tamanho maior, o que imita, de uma certa forma, a cifra One-Time Pad, ou o cifrário por chave não reutilizável, que é o único tipo de cifra que é incondicionalmente seguro, mesmo levando em consideração a computação quântica. E também nós vamos falar um pouco sobre a questão de números pseudo-aleatórios e como os rotores, de uma certa forma, tentaram implementar isso mesmo sem ter esse nome, de número pseudo-aleatório, que é muito importante na criptografia. Bom, nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer um preâmbulo para entender como surgiu a ideia da máquina Enigma, que era uma máquina eletromecânica. Para isso nós temos que voltar no tempo e entender que nos anos 30, ali nos anos 20, quando começaram a surgir essas ideias de utilizar rotores para implementar uma forma de criptografia polialfabética mais segura, não existia nada novo no sentido da criptografia clássica. A criptografia com lápis e papel já não era mais eficiente para proteger as informações. Então nós vamos fazer aqui uma digressão, falando sobre conceitos bem simples da criptografia e avançando para a gente ter uma noção do porquê a máquina Enigma foi confeccionada da forma que foi, as máquinas com rotores em geral. Eu não vou fazer um aprofundamento aqui sobre a criptografia clássica, porque existe muito material aí na internet sobre isso. Criptografia monoalfabética, criptografia polialfabética, criptografia poligráfica. Esses tipos de criptografia clássica tem muito material aí, vocês podem consultar. Aqui eu vou dar uma introdução só para fazer chegar à ideia principal, que é a máquina Enigma. Bom, então a ideia mais simples de criptografia ela surge quando nós imaginamos um alfabeto para substituir o outro. E o que isso quer dizer? Nós temos as letras de A até Z. A máquina Enigma trabalhava somente com o alfabeto padrão, com 26 letras, e nós criamos aqui uma permutação dessas letras aqui na segunda linha dessa mini tabela que eu estou apresentando aqui. Então, por exemplo, onde tiver A você vai substituir pela letra T, onde tiver B substituir por R, e assim sucessivamente. Então aqui tem um criptograma de substituição monoalfabética, separado aqui de 5 em 5 letras, para que o tamanho das palavras não denuncie o texto. Então isso aqui era uma prática comum na época da criptografia com lápis e papel. Então olhando aqui, parece ser uma coisa complicada, mas a partir do momento que você entende que cada símbolo desse traduz uma única letra, por exemplo, a letra F é traduzida aqui na letra N,
A letra T, se você procurar aqui, vai ser traduzida na letra A. E o W vai ser traduzido na letra O. Está aqui, de baixo para cima, né? Nós estamos decifrando. Então já deu para perceber que a primeira palavra aqui é a palavra não desse criptograma. Então esse tipo de cifra é uma cifra, do ponto de vista de segurança, é considerado banal, porque apesar dela ter muitas chaves, eu tenho aqui 26 fatorial de possibilidade de permutação. Mas a segurança é quase zero, porque através de uma análise de frequência a gente consegue chegar pegar o criptograma e voltar na mensagem original sem ter a chave. Bom, aqui eu tenho o alfabeto inverso. Eu peguei a tabela e já criei o alfabeto para decifragem. Então, pegando aqui as letras do criptograma, pegando aqui na parte de cima, a gente já pegou aqui as 3 letras que é a palavra não. O U aqui corresponde à palavra C. A letra E corresponde à palavra H. Então, já temos um CH aqui, como está aqui embaixo, que eu já coloquei a decifragem. Então, é um processo muito simples, de substituição simples. Esse é o texto claro, que está dividido aqui em grupos de 5 letras, até o final da mensagem. E, normalmente foram omitidos, né, os espaços e colocado aqui em blocos de 5 letras. Então vamos aqui à decifragem desse pequeno texto cifrado com a substituição monoalfabética, porque ela usa um único alfabeto para traduzir as letras claras nas letras cifradas e vice-versa. Então isso aqui é um trecho da canção do Tamoio, de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Lindo poema, lindo trecho da canção do Tamoio de Gonçalves Dias. Bom, como eu já mencionei, a análise de frequência, o que significa isso? Os idiomas, eles têm as letras que aparecem nos textos dos idiomas têm frequências diferentes. Então, por exemplo, no português, se você pegar as vogais, elas quase perfazem 50% de um texto. Quase 50% de um texto. As letras A, E, I ou U, as vogais. E você tem como traduzir isso numa tabela de frequência de letras e faz a frequência de letras do criptograma e tenta ver quais são as frequências que se aproximam. Aí você consegue quebrar aquele código. Então, apesar do número gigantesco de chaves, que eu já mencionei, 26 fatorial, que dá esse número aqui, que equivale mais ou menos a uma chave de 88 bits, esse tipo de cifragem é praticamente inútil nos dias de hoje. Utilizando um computador com as tabelas de frequência de vários idiomas, incluindo letras, digramas e trigramas, que são grupos de 2 e 3 letras, podemos quebrar esse sistema em segundos. Então, a cifra monoalfabética há muitos anos que ela não é efetiva em termos práticos da criptografia. E aqui tem um alerta, um conhecimento adquirido para a gente. Um sistema de cifra forte deve ter muitíssimas chaves. Ok. Mas nem todo sistema de cifra que possui muitíssimas chaves é um sistema forte. O sistema de substituição monoalfabética, apesar de ter esse número extraordinário de chaves, muito grande, é um sistema muito frágil do ponto de vista criptoanalítico. Bom, aí se criou a cifragem polialfabética, que é bastante antiga também, que é você utilizar, em vez de utilizar um alfabeto só para criptografar toda a mensagem, você utiliza vários alfabetos e determina qual alfabeto você vai usar através de uma palavra-chave. Então aqui tem um exemplo. Uma mensagem clara. Corram com as munições mesmo durante o dia se não forem vistos. Uma chave meio aleatória aqui. E o criptograma resultante. Então, nesse exemplo, utilizamos uma palavra de 10 letras, o que faz com que o alfabeto seja trocado a cada letra.
Depois voltamos ao primeiro alfabeto quando atingimos a 11ª letra e assim sucessivamente. Então, como a palavra-chave tem 10 letras, você pega blocos de 10 e cada bloco vai corresponder a um alfabeto. A letra C vai ser criptografada baseada no alfabeto W. O O vai ser baseado no alfabeto L. O R baseado no alfabeto S. O outro R baseado no alfabeto B. E assim por diante. Quando terminar a palavra-chave, você volta de novo no princípio. Então, esse sistema aqui, quanto maior e mais imprevisível for a palavra-chave, teoricamente mais segura é a cifra. Isso é a cifragem polialfabética. Bom, aqui tem um exemplo da tabela polialfabética, a clássica tabela polialfabética, e eu peguei aqui o comecinho da mensagem, a palavra corram e o trecho da chave correspondente. Então, no alfabeto W, aqui olhando aqui as linhas, na linha W, que corresponde à chave, a letra C, que está aqui na coluna C, corresponde ao Y. Então, o C será substituído por Y, aqui, no criptograma. Bom, no alfabeto L, nós vamos cifrar a letra O. Então, no alfabeto L, na linha L, aqui na coluna O, nós temos a letra Z. Então, vai ser cifrado como Z. Opa. Bom, o primeiro R será cifrado utilizando o alfabeto S. O alfabeto S está aqui. Vamos caminhar aqui até a coluna R e nós temos a letra J. É a terceira letra aqui. O próximo R será cifrado no alfabeto B. O alfabeto B está aqui e o R está aqui. Ele vai ser cifrado como S. Percebam bem que as duas letras são iguais na mensagem e estão sendo cifradas aqui de formas diferentes. Uma como J e outra como S. O alfabeto G cifra a letra A. Então, no alfabeto G, aqui na linha G, a coluna A corresponde à própria letra G, como está aqui. E o alfabeto X cifra a letra M. Então, o alfabeto X aqui na linha X e na coluna M nós temos a letra J. Então, o criptograma fica YZ, J, S, G e J. Então, isso aqui corresponde à palavra corram utilizando essa chave. Então, nesse tipo de cifra, como já dissemos aqui, quanto maior e mais imprevisível for a palavra-chave, mais forte fica o sistema de cifra. Só que o seguinte, pelo fato, vamos voltar aqui, da palavra-chave geralmente ser muito mais curta do que a mensagem, se você sabe ou tem uma suposição do tamanho da palavra-chave e você divide o criptograma, por exemplo, para permanecer nesse caso aqui, eu divido o criptograma de 10 em 10 letras, porque eu sei que a palavra-chave tem 10 letras, e aplico a análise de frequência para cada letra, para cada posição do bloco em separado. Por exemplo, o primeiro bloco aqui de 10 letras, eu pego a primeira letra do primeiro bloco, a primeira letra do segundo bloco, a primeira letra do terceiro bloco, etc. Pego essas letras, elas estão cifradas pelo alfabeto W, que é a primeira letra. Então eu consigo aplicar aquela análise de frequência que quebra a cifra monoalfabética, também vai quebrar aqui a cifra polialfabética. Então por isso que a palavra-chave tem que ser o mais longa possível e o mais imprevisível possível, para evitar essa análise de frequência parcial, né, que é quebrada em blocos, quando você suspeita do tamanho da chave. Mesmo que você não saiba o tamanho da chave, você pode, através de um algoritmo computacional, varrer vários tamanhos de chave, vários tamanhos, e fazer as estatísticas. Por exemplo, você pode começar aqui com um tamanho de 5, aí você faz a estatística com 5. O resultado da estatística não bate com a estatística do idioma, você pula para 6, tenta fazer. Aqueles que mais se aproximarem provavelmente é o tamanho da chave. Então essa é uma maneira de você criptoanalisar esse tipo de cifra. Bom, então para dar uma incrementada nisso, se inventou a cifragem polialfabética por autochave.
Tendo em vista que a força do sistema polialfabético está no tamanho e na imprevisibilidade da chave, um estratagema que pode ser útil é utilizar a autochave. Trata-se de utilizar a própria mensagem como chave. Então aqui tem um exemplo. A mensagem: este é um criptosistema polialfabético com autochave. Eu utilizo aqui uma chave, um exemplo aqui de 7 letras, meio aleatória, e depois utilizo a própria mensagem. A própria mensagem como chave. Dessa forma eu tenho uma chave sempre do tamanho da própria mensagem. Então eu criptografo as primeiras 7 letras com essa chave, as próximas 7 letras com as primeiras 7 da mensagem e assim por diante. Dessa forma você tem uma chave com o tamanho da mensagem. Mas tem um problema aí, porque o problema desse sistema é que se o atacante descobrir a palavra-chave, ele decifra o criptograma com grande facilidade. Aquele mesmo ataque estatístico que é válido para a cifra monoalfabética e que é adaptado para a cifra polialfabética, também pode ser adaptado aqui, se você suspeita do tamanho da chave de cifra. E além do mais, a chave não é aleatória, porque como você está usando o texto claro, a mensagem clara como chave, essa chave ela não é aleatória a partir de um certo ponto, né? Depois do que terminou a chave primeira, essa chave não é aleatória. E ela não sendo aleatória, ela é passível de ataques estatísticos pelo criptoanalista que está fazendo a análise do criptograma. Não é objetivo aqui entrar na criptoanálise em si. Talvez numa próxima oportunidade eu possa falar com mais detalhes sobre isso. Mas agora isso aqui é uma introdução para a gente entender como surgiu a necessidade de uma máquina como a Enigma que nós vamos tratar. Bom, cifragem polialfabética com várias chaves. Bom, como a gente sabe que a cifra polialfabética ela fica mais segura quando a palavra-chave é grande e imprevisível, uma ideia que se tem é de recorrer à supercifragem, ou seja, cifrar 2 ou mais vezes a mesma mensagem. No caso dos sistemas polialfabéticos, essa é uma estratégia que pode funcionar, melhorando a segurança do criptosistema. Então, por exemplo, vamos pegar uma mensagem com 150 letras A. Aqui eu escolhi 3 chaves meio aleatórias de tamanhos 3, 5 e 7. Notem que aqui são números primos, esses números. Multiplicando esses números eu tenho aqui o número 105. O que isso quer dizer? Se eu utilizar a supercifragem com essas 3 chaves, utilizando essa palavra total com 15 letras, eu vou ter um tamanho prático de 105, porque esses números são primos. Então, pegando essa mensagem, veja bem que eu tenho aqui as 150 letras A, até o 105, que é começando aqui no SOU e parando aqui no IWX, ele não se repete. Passa a se repetir a partir do 106, começando aqui repetindo o começo. Vejam bem vocês, ó. SOUKG, aqui SOUKG começa a repetir, porque a mensagem é repetida, né? Ela é uma sequência de 150 letras. Como 150 é maior do que o nosso período, que é calculado pela multiplicação do tamanho dessas chaves, começa a se repetir. Então, esse esquema cifra a mensagem 3 vezes, com 3 chaves de tamanhos 3, 5 e 7. O tamanho da chave resultante é igual ao mínimo múltiplo comum do tamanho das chaves, salvo imprevistos, porque podemos chegar a resultados como TRC-XF e TRC-XF, que teoricamente, embora tenha 10 letras, corresponde à metade, que é 5. Isso pode até acontecer, o que requer um pouco de azar. Bom, aqui eu dei um exemplo prático dessa operação. Uma mensagem de 150 letras A, 3 chaves de tamanhos 3, 5 e 7, correspondendo a um período de 105. Então, na primeira cifragem, a palavra-chave tem 3 letras. Então, cifrando esse conjunto de A's, eu vou ter o RC, o RC, o RC, repetindo de 3 em 3. Ao fazer a segunda cifragem com a segunda chave de 5 letras, que é LJCKD, nós temos aqui um período de 15, que começa aqui em FA e vai até BF, e depois passa a se repetir. Ok? Na terceira cifragem, com essa palavra de 9 letras,
nós atingimos o período de 105, que vai aqui de SOU até IWX, que depois começa a se repetir. Então, se você aplicar mais cifragens com chaves aqui de tamanhos que sejam números primos e maiores, você vai obter um resultado que é a multiplicação desses primos. Então, isso aqui fortalece um pouco a nossa cifra polialfabética, porque ela cria realmente uma chave mais aleatória e que pode ficar, dependendo dos números primos escolhidos, do tamanho da mensagem clara. Bom, uma ideia que nos vem aqui também, e o mundo é feito de ideias, né, a criptografia não poderia ser diferente, é associar várias cifragens polialfabéticas em cadeia e ainda inserir uma cifragem por autochave como elemento extra de segurança. Então temos aqui 100 letras A. Eu escolhi aqui chaves de 7, 11, 13, 17 e 23 de tamanho e todas elas com conteúdo aleatório, como vocês estão vendo aqui. O período de cifra, ou seja, a multiplicação desses números, dá 391.391. Fazendo aqui ainda uma operação de autochave por uma chave grande e aleatória, que seria essa aqui, nós obtemos desses 100 As esse criptograma. Esse criptograma aqui, que nem precisaria da autochave porque o período aqui é muito grande. Mas é com um elemento aqui extra de segurança, digamos assim, né? Então, passando aqui na parte prática, nós temos aqui uma mensagem de 100 letras A, criptografada 5 vezes com chaves aleatórias de tamanhos diferentes, que dá esse período de mais de 391.000. Pegamos aqui as 100 letras A. Na primeira cifragem, a palavra-chave tem 7 letras. Vejam bem, EL, SU, F, Q e K, que depois começa a se repetir de 7 em 7. Essa foi a primeira cifragem. Na segunda, ela tem 11 letras, que vai se repetir 7 vezes 11, 77. Então começa aqui em YVK e vai até AXI. Aqui começando a repetir de novo o YVK novamente. Terceira cifragem de 13, passamos a esse resultado aqui. Quarta cifragem com 17, passamos a esse resultado aqui. Na quinta cifragem com 23, passamos a esse resultado aqui. E na sexta cifragem, com a inclusão da autochave, da chave, né, seguida da implementação da autochave, passamos o criptograma final, começando aqui com GT e terminando com G e Z. Decifragem. Pegamos esse cara, decriptografamos a autochave, chegamos aqui nesse valor, e depois deciframos aqui as chaves parciais, as 5 chaves parciais. Detalhe é que não precisa ser na mesma ordem. A autochave tem que vir primeiro, né? A gente decifrou a autochave primeiro, chegou no resultado de BX até BQ. E depois podemos decifrar aqui as chaves de tamanho 7, 11, 13, 17 e 23 em qualquer ordem que vai chegar no final nas 100 letras As. Então, isso aqui é um exemplo prático de como você, complicando a estrutura da chave numa cifra polialfabética, você traz força para essa cifra. O objetivo é que ela imite o cifrário on-time pad, no qual a palavra-chave é do tamanho da mensagem e é aleatória. A palavra-chave é aleatória. Dessa forma, é provado matematicamente que você não tem como decifrar aquele criptograma, aquela mensagem cifrada, sem ter a chave. Bem, a máquina Enigma, a gente pode traduzir de uma maneira, analisando friamente da maneira criptográfica, uma maneira de mecanizar essa criação dessa chave polialfabética, que seja pseudo-aleatória e que seja tão longa quanto a própria mensagem. Então, a estrutura da máquina Enigma, ela tinha um plug de tomadas que era utilizado para inverter. O padrão era inverter 10 pares de letras. Então, por exemplo, se você ligasse o plug R com o M, o M inverte com o R e o R inverte com o M, antes de passar pelos rotores. Essa já seria uma primeira cifragem monoalfabética. Bom, aqui o teclado e tinha um painel de visualização, e à medida que cada letra vai sendo cifrada,
os rotores eles vão rotacionando. O rotor 1 sempre rotaciona. O rotor tem 26 contatos. Quando o rotor 1 completa uma volta, rotaciona o rotor 2 por uma rotação. E quando o rotor 2 completa a volta, rotaciona o rotor 3 por uma rotação. Às vezes, existiam modelos na máquina Enigma que davam mais de uma rotação por volta do rotor. Mas nós vamos nos ater aqui a uma máquina Enigma fictícia com um movimento odômetro simples, como se fosse o marcador de quilômetros do seu carro. Bom, a gente consultou algumas referências aqui, eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Esse vídeo é apenas uma introdução e ele já está ficando longo. Eu queria mostrar aqui no site do Criptomuseum, tem aqui o site criptomuseum.com. Vocês podem ver aqui a máquina Enigma como era. Aqui está a foto do próprio site Criptomuseu. Aqui vocês veem o plug de tomadas, que eram invertidas, 10 pares de letras, 20 letras eram invertidas antes de passar pelos rotores. Aqui você tem o teclado, que o operador digitava. Quando ele digitava uma letra, acendia aqui no painel a letra cifrada correspondente. E aqui os 3 rotores. Tem aqui uma outra imagem. Essa aqui é uma outra Enigma M4, que tem Enigma naval, que foi utilizada pela Força Naval Alemã. Ela era mais segura, ela tinha 4 rotores, embora o último rotor ele não rotacionasse, mas era configurável em qualquer uma das 26 posições. E os 3, ela tinha também um grupo de 8 rotores distintos, que você podia escolher 3. E na Enigma comum, que seria essa aqui, você tinha um conjunto de 5 rotores para escolher 3, para fazer a criptografia. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Essa máquina que nada mais ela nada mais implementa, uma máquina eletromecânica, que nada mais implementa do que uma cifragem, ou tenta implementar, uma cifragem polialfabética no qual a chave de cifra é pseudo-aleatória, de uma certa maneira. Os Estados Unidos tinha uma máquina chamada Cigaba, também tem aqui no Criptomuseu, depois vocês podem procurar nesse site, que era baseada também em rotores, só que muito mais segura do que o Enigma. Muito mais segura porque ela tinha passos irregulares, não eram passos tão regulares dos rotores como a Enigma fazia. E quero destacar aqui o polonês que deu o primeiro passo na decifragem da máquina Enigma, que é o Marian, eu não sei como é que se pronuncia, até coloquei aqui para aprender. Marian Rejewski. Esse cara que deu o primeiro passo para decifrar essa máquina Enigma, e foi seguida pelo conhecidíssimo Alan Turing, que nós vamos falar mais sobre eles nos próximos vídeos. Bom, pessoal, eu agradeço aqui a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.